Entrevista. Psicóloga fala sobre ansiedade. Ansiedade sempre gera muitas dúvidas e interesse das pessoas. É comum ouvirmos alguém se referindo a uma terceira pessoa dizendo ela é muito ansiosa, ou com relação a alguma criança ativa, dizendo também que ela é muito ansiosa. Mas o que é ansiedade? É doença? É preciso tratá-la? Se possuo alguns sintomas, estou doente? Para falar sobre o assunto, iremos conversar ao vivo com a psicóloga Silene Barbi, ela que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Silene. Bom dia. Seja bem-vinda novamente ao programa Jornal da Cidade. Que bom, eu é que agradeço. Agora, esse tema, ansiedade, ele é bastante atual, não é, Silene? Sim, se fala muito nesse tema devido à grande recorrência que se tem constatado na população. E o que é ansiedade? Na verdade, a gente faz uma confusão importante nesse sentido. A ansiedade é algo que é inerente ao ser humano. Nós temos a ansiedade como um mecanismo de proteção, a fim de que, durante toda a evolução da nossa espécie e desde a ancestralidade, a gente pudesse preservar a vida. Ele funcionaria como um mecanismo que nos prepara para luta ou fuga, ou seja, é uma ativação fisiológica que se dá a partir de um pensamento, gatilhando sensações no corpo. Por exemplo, o fígado secreta substâncias que vão dar mais energia para os músculos para que você possa lutar ou fugir. As suas pupilas dilatam para que você possa estar mais atento. A aceleração do coração também é um componente utilizado como uma ferramenta a fim de que a pessoa se sinta mais preparada para enfrentar ou para se evadir de um local caso apareça uma ameaça. Ok, e é uma doença, a ansiedade? Veja, ela se constitui numa função natural até um determinado limite. Ela é protetora até um determinado limite. Porém, quando ela passa desse limite, ela passaria então a se configurar uma patologia no sentido de acentuar alguns sintomas, causando a perda de controle desse indivíduo antes que estava controlado, né? E depois ela passa a perder esse controle, então a gente poderia considerar isso como uma doença. Agora, não é uma doença tradicional como o câncer e tantas outras doenças que existem, é uma doença mais psicológica mesmo? É que na verdade ela tem uma natureza que começa no campo psicológico, mas ela acaba tendo uma repercussão fisiológica, né? Então a gente observa aí alguns sintomas, como um coração disparado, como falta de ar, como náusea e muitos outros que as pessoas que sofrem desse tipo de ocorrência vão relatar. Exato, existem pessoas ansiosas, Silene, elas ficam, como você disse, com o coração acelerado. Às vezes está tudo bem. Na vida dela, ela não tem motivo para se preocupar. Às vezes ela tem uma vida boa, inclusive, mas ela está com o coração acelerado, parece que nada está bom, ela não se encontra. Isso seria um sintoma de ansiedade? É que, na verdade, para a gente pensar o ser humano enquanto ser vivente, não importa como é que o evento se dá. Ou seja, não importa o que aconteceu, importa é a elaboração que você faz do que te aconteceu. Então, dependendo da avaliação mental que você faz, do que você acredita que aquilo vai te oferecer uma maior ou uma menor ameaça, é a sua ativação desses sintomas no corpo. Então você vai fazer uma análise de acordo com os instrumentos que você possui, as crenças que te norteiam na vida, e aí você vai ou não desenvolver esses sintomas. Certo, e quais são os sintomas então no plural? Tem mais de um que
levam ali um profissional a diagnosticar a ansiedade? Sim, para a gente conseguir classificar como um transtorno, a gente precisa considerar alguns fatores, né? Os critérios seriam que você tenha um prejuízo no funcionamento do indivíduo, ou seja, alguns sintomas de ansiedade e outros transtornos também, eles se acentuam de uma tal maneira que eles tornam a vida incapacitante, né? A pessoa, ela deixa, por exemplo, de trabalhar, de frequentar alguns locais, de realizar algumas atividades devido ao tanto que esses sintomas podem ser incapacitantes. A pessoa, ela apresenta, essa sintomatologia, ela apresenta riscos para a vida do indivíduo, né? E, consequentemente, a pessoa vai ter sofrimento. Então, se tiver esses 3 fatores, né, que a gente poderia dizer, sofrimento, risco e prejuízo, qualquer problema pode ser considerado como um transtorno e vai precisar ser tratado mais de perto por um profissional qualificado. Ok. Aí você falou as consequências que levam o profissional a constatar que alguém tem ansiedade. Sim. Mas o que a pessoa sente... O que é a ansiedade? O que a pessoa sente. Por exemplo, eu dei um exemplo do coração acelerado o dia inteiro. Existem outros exemplos, como, por exemplo, insônia e outras ainda? Sim, os desdobramentos são múltiplos, né? Então, assim, eu posso ter uma ansiedade circunstanciada a um determinado evento naquele minuto, acabou o perigo, acabou aquela emoção ali, passou. O que a gente poderia definir hoje, por exemplo, como um agravamento das crises de ansiedade? É o que se chama popularmente de síndrome do pânico, né? Que na verdade a gente caracteriza como transtorno de ansiedade, porque a ansiedade ela se configura em vários aspectos, né? Causando vários prejuízos, mas se a gente for restringir a nossa discussão aqui ao transtorno de pânico, né? A gente poderia dizer como sintomas principais: taquicardia, sudorese, que é quando a pessoa transpira demais, a pessoa tem uma visão turvada, ela pode ter náuseas, ela pode ter dores no peito simulando um ataque cardíaco, ela pode ter um sintoma de que ela não é ela, enfim, são tremedeira, são múltiplos os sintomas e eles vão ser peculiares a cada indivíduo, não é igual para todo mundo. Entendo. Inclusive insônia também ou não? Pode ser sim que tenha. Inclusive, uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui seria a ansiedade como comórbida a várias outras patologias que podem ser mentais ou não. Por exemplo, muitas pessoas deprimidas apresentam ansiedade, né? Muitas pessoas esquizofrênicas têm também a comorbidade com a ansiedade. A ansiedade, ela pode tanto desencadear outros transtornos, como o contrário, ela pode ser parceira ou ser desencadeada também por outros transtornos. E uma pessoa ansiosa, Silene, ela pode ter a sua vida pessoal, familiar, profissional prejudicada? Sim, como nós já referimos anteriormente, ela pode ser incapacitante. Inclusive, existe aí um aspecto da ansiedade que se chama agorafobia, que ela se caracteriza pela incapacidade da pessoa de viver sua vida livremente. Então, ela passa a ter um medo paralisante, um medo, um pânico de ficar sozinha em casa, de dirigir automóvel, ou de viajar de avião, ou de sair na rua, né? A ansiedade também, ela caracteriza-se por fobias, né? Fobias extremas, fobias específicas de algo específico, de aranhas, cobras, enfim. Ela pode ser uma fobia que a gente chama também de fobia social, que a pessoa tem uma incapacidade de relacionar-se no grupo, de inserir-se em contextos onde ela precise ser exposta, assinar cheque, comer em público. Então, o leque das ansiedades é bastante amplo.
Existem pessoas que só se sentem bem em casa. Às vezes até os familiares, os amigos falam, não, ele é assim, ele não gosta de trabalhar e tal, mas a pessoa na hora de sair para trabalhar, ela não quer ir, a vontade dela é entrar embaixo da cama muitas vezes. Eu não sei se isso tem alguma relação a ver, porque normalmente essas pessoas que recebem ali o rótulo de depressivas ou até de não gostar de trabalhar, às vezes podem ser simplesmente ansiosas. A gente precisaria ver cada caso à luz da sua particularidade. A gente não tem, em psicologia, uma gaveta onde é que você consiga compilar todos os casos. As pessoas não são quadradinhas, né? Podemos ser todos ansiosos, mas cada um vai ter a sua própria espécie de ansiedade. Então, por isso que a gente precisa olhar caso a caso para entender qual é a relação dessa pessoa com o sintoma, com o sofrimento e, consequentemente, qual é o comportamento que essa pessoa apresenta para transitar na sua vida social. Agora, quando a pessoa percebe que é ansiosa, ela deve procurar ajuda? Sim, obedecendo a esses critérios que nós já mencionamos anteriormente, se ela perceber que isso está trazendo sofrimento, que ela está tendo perdas, ela deve sim buscar ajuda, porque é bastante difícil, embora seja possível, mas é bastante difícil você conseguir sair de um quadro já avançado e eu diria que moderado a grave, sozinho, sem nenhum tipo de auxílio. E qual é o auxílio que deve ser buscado? É o auxílio psiquiátrico, psicológico, ambos? Tudo isso precisa ser visto, analisado caso a caso, mas o consenso que se encontra hoje estabelecido é de uma união dos saberes, né? Muitas vezes é preciso que a pessoa, apesar de fazer um acompanhamento psicológico, onde vão se ordenar todos os seus pensamentos, se organizar a sua vida mental, ainda ela faz necessária, né? Existe uma demanda aí pelo uso de algumas medicações. Entendo. Nesse caso, inclusive antidepressivos ou não? Cada caso é um caso, né? Quando a gente fala de medicação, a gente precisa observar isso muito criteriosamente, para que a gente não faça a indicação de nenhuma medicação, uma prescrição que não seja adequada para aquela pessoa, né? Cada Sim. caso é um caso. Mas existem casos em que se usa o antidepressivo para tratar a ansiedade? Sim, também. Existem hoje alguns antidepressivos que se usam também para ansiedade, alguns ansiolíticos, mas é possível, em alguns casos, se organizar a vida do sujeito de forma que não precise de medicação, embora, em alguns casos, por alguns períodos, isso se faça sim necessário. Interessante. Nós estamos conversando com a psicóloga Silene Barbie. Ela está aqui falando sobre ansiedade, não é? Que é um tema bastante popular no dia de hoje, nos dias de hoje, não é? Muitas pessoas sofrem até de ansiedade e às vezes elas não sabem que elas são ansiosas, elas não se percebem doentes e muitas vezes elas podem estar doentes. Sim, a própria vida contemporânea, o modelo, o padrão social que está estabelecido, ele é gerador de um certo desassossego, né, no indivíduo. A alta competitividade, algumas exigências que são feitas de enquadre em alguns padrões que estão estabelecidos. Todo essa maneira de se viver atualmente e a falta de questionamentos do sujeito, né, a falta de autoconhecimento, a falta de compreensão de um sentido da vida, algo mais amplo, que transcende simplesmente essa mecanicidade do acordar todo dia, trabalhar para aquele propósito de ganhar dinheiro, se esquecendo da necessidade da espiritualidade, esquecendo-se da necessidade do autoconhecimento, do lazer, da prática de uma atividade física, de uma alimentação saudável. Porque quando a gente pensa o indivíduo, a gente precisa olhá-lo à luz daquilo que é biopsicossocial, né? A sua natureza,
que é orgânica, né? Todo o seu aparato genético que ele traz ao nascer, somado aos instrumentos, ao seu conteúdo psicológico, como é que esse indivíduo também foi ensinado por essa família, né? Que escolas ele frequentou, que ambientes ele frequentou, a que experiências ele esteve exposto durante toda a sua vida, né? Isso compõe-se no seu aspecto social também. Como é que ele é, qual que é o seu tipo de personalidade, como ele resolve os seus problemas, ele tem boa capacidade de resolução de problemas, quais são as suas habilidades, as suas competências, o que precisa ser aprimorado, o que precisa ser melhorado, o que precisa investir, o que precisa ser retirado. Então, esse é o serviço da psicologia, é fazer todo esse inventário junto com o sujeito e estabelecer quais são as necessidades, as faltas, o que ele possui, e a partir disso realmente definir, traçar uma meta para que ele consiga viver o mais próximo da saúde mental. Entendo. Agora, pela experiência que você tem, Silene, os pacientes, as pessoas em geral, elas teriam como causas dessa ansiedade quais fatores? São fatores realmente econômicos, familiares? O que seria mais comum no que se refere às causas da ansiedade? Tudo depende, né? Existem, como nós já citamos anteriormente, aspectos que são biológicos, né? Físicos do próprio indivíduo, né? No sentido de desorganização neuroquímica. Existem eventos que acontecem. Agora, tudo isso é muito subjetivo, porque uma morte, por exemplo, ela pode ser elaborada por um indivíduo de uma maneira mais tranquila, suponhamos que perdeu um ente querido, né? Então vai ter toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela crise, né? Aquela tristeza. Passados 6 meses, o indivíduo retoma a sua vida, ele elabora aquilo que aconteceu, ressignifica tudo que ele viveu e volta para sua normalidade. Outro indivíduo, por exemplo, não, ele vai ficar preso ali naquela ocorrência, ele não consegue elaborar aquilo, e isso para tudo, né? Para o teu emprego, uma perda de emprego, um estresse no trabalho, né, uma cobrança, uma demanda por produtividade, né, por o indivíduo hoje precisa atingir metas, enfim. Isso tudo depende da maneira como você lida com os fenômenos que estão, vamos dizer que fora do seu controle. Entendi. Por isso que depende de cada um. As razões podem ser inúmeras. Existem muitos motivos, tudo pode gerar ansiedade e nada pode gerar ansiedade, a depender da concepção de cada um. Sim, mas eu pergunto no sentido daqueles que são diagnosticados com ansiedade, não seria errado dizer, não, a maioria hoje é por pressão no trabalho e dinheiro, questão econômica. Existem inúmeras causas, né? São perdas, são realmente desafios do trabalho, mas as causas externas, elas variam. O que nós precisamos pensar são os fatores psicológicos, né? Os fatores internos, que geralmente estão relacionados a uma dificuldade, a uma que a gente chama de disfuncionalidade de pensamento, né? Como é que eu penso a vida? Qual é a análise que eu faço dos fatos que me acontecem? Será que o meu pensamento ele funciona bem? Ou eu sou uma pessoa extremamente catastrófica, uma pessoa extremamente negativa, que venho a negativar tudo aquilo que eu vivo? Então, os fatores de ansiedade, eles estão quase que restritamente relacionados à maneira do sujeito pensar a si próprio, ao mundo e ao futuro. E tem gente que pode ter alguns desses sintomas de ansiedade e não ser ansioso necessariamente. Ou tendo os geralmente sintomas... quando a pessoa apresenta os sintomas, porque uma pessoa quando os sintomas são recorrentes, você ter um sintoma hoje e daqui a um tempo novamente ele se repetir, a gente poderia até pensar num padrão de normalidade, né, de relação com os eventos, né, como nós dissemos, a gente precisa de ansiedade para se movimentar na vida, mas quando isso passa a acontecer com uma constância a ponto de
de trazer prejuízo na vida do sujeito, aí isso precisa ser olhado e tratado. E eu acredito que pode até existir uma ansiedade sadia, não é? Antes de uma viagem tão aguardada. Isso é tão gostoso, né? Sim, você lidar com isso, porque aí tem toda aquela questão, né? Porque o pensamento do ansioso, ele gira muito em torno do e se, né? E se der errado? E se não der certo? E se eu cair? E se acontecer tal coisa? Então ele fica muito preso nisso e despreza todas as outras possibilidades, né, de acontecimento, de ocorrência positivas na sua vida. Entendi. Agora tem uma outra questão, Silene, que eu considero de grande importância para você abordar, que são as nossas crianças, não é? Hoje a gente percebe, antigamente a criança brincava, corria o dia inteiro na rua e chegava em casa completamente cansado, né, de tanto brincar, e dormia. Hoje não é? Hoje temos crianças ansiosas também. Sim, e nesse aspecto é interessante a gente salientar que pais ensinam filhos a como resolver os problemas. Como é que eu vou me comportar diante de uma crise, de um conflito? Isso é passado dentro da família. E os pais têm estado um pouco ansiosos e os seus filhos também. Então, diante desse todo esse contexto, essas pressões que acabam, na maioria das vezes, culminando em adolescentes muito ansiosos. E hoje a gente poderia até citar um aspecto muito preocupante, que muitos jovens que não estão conseguindo lidar com os seus sintomas ansiosos acabam tentando abreviar essa dor e esse sofrimento, fazendo tentativas de suicídio. Esse é um aspecto bastante importante nos indivíduos que tiveram ideação suicida e tentativas de suicídio. Numa grande parcela deles, a gente pode detectar um nível de ansiedade em descontrole. Interessante, isso até daria um tema para um próximo programa, uma próxima entrevista. Acho que dá para falar muito sobre isso, né? Sim, muito. Então já temos um assunto para daqui a alguns dias, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Agora, Silene, a pessoa que realmente deseja se tratar, se curar, que está se identificando com essa entrevista, não é? E se enxergando em todas essas situações apontadas por você, ela, no Brasil, ela tem aí uma rede pública que possa atendê-la? E aqui em Andradas, qual que é a análise que você faz nesse sentido? Eu não tenho muita propriedade para falar desse lugar, visto que eu não trabalho na rede pública, eu só trabalho numa clínica particular. Mas o que se oferece de modo geral são atendimentos que devem prioritariamente ser buscados a partir de médicos especialistas, que seriam os psiquiatras, ou os psicólogos, que também são especialistas nesse tipo de ocorrência. E aí, a partir de uma primeira avaliação, você traçaria um plano de conduta a fim de elaborar uma forma de tratamento adequada. O que geralmente funciona bem é a associação entre o psicólogo, quando necessário, e a medicação, visto que o indivíduo, se ele é ansioso e ele busca um tratamento médico e esse profissional apenas lhe oferta medicação, a gente poderia pensar numa contenção de sintomas circunstanciada ao tempo de uso. Se você não mudou os seus mecanismos de pensamento, a maneira como você gatilhou tudo isso, como você gerou essa disfuncionalidade que tem a sua natureza mental, você, ao retirar a medicação, vai se confrontar novamente com todos aqueles sintomas. Então, por isso que a gente acredita que o adequado seja a utilização de medicação por alguns meses, até que a pessoa seja capaz de, ela própria, dar conta do autocontrole sem se utilizar desse tipo de ferramenta. Eu acredito que esporte, assim, práticas de caridade, trabalhar, por exemplo, em uma entidade, né? Até você falou de espiritualidade, tudo isso
vai ajudar o ser humano? É óbvio, porque o ser humano ele é uma unidade integral que se compõe por todos esses aspectos. Porém, no caso da ansiedade, o que precisa, mais uma vez eu reafirmo, é uma mudança na maneira de pensar a vida, de se pensar, de conhecer o próprio pensamento, e isso a gente quase não faz, né? Porque a gente aprende socialmente a arrumar a nossa gaveta, a arrumar o nosso armário, mas a gente não aprende a controlar as nossas emoções. Nem sequer nós sabemos a diferença entre emoção e pensamento. Então, assim, eu não sei me controlar, eu não me conheço e eu não sei como eu penso também, né? Raciocinar não significa ter razão. Né? Raciocinar é uma coisa diferente de pensar a vida. Então eu preciso ter uma organização dos meus pensamentos para que eu consiga efetivamente controlar a minha ansiedade. Silene, então eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, tratando esse tema que é tão importante, tão atual, não é? Já te convidar para voltar daqui a alguns dias para falar sobre as crianças, sobre essa questão relacionada ao suicídio que está, inclusive, atingindo os nossos jovens. Sim, eu é que agradeço. Um bom dia a todos.